Muito bom dia a todos os presentes. E lá em Boa Vista, Brasil, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, na congregação que pastoreia o reverendo Melo, ali em Boa Vista, Brasil, todos que estão lá com ele, nesta manhã de hoje, domingo, 30 de junho desse ano de 2024. Que Deus te abençoe grandemente, missionário Miguel Bermudes Marim, te guarde e te dê sempre todo o conhecimento e sabedoria do programa divino correspondente a esse tempo final, e vá sendo de luz onde quer que tu vá, a todo o povo de Deus, escolhido de Deus, o qual está sendo preparado nesse tempo para a transformação. Que Deus cuide de teus passos, guie os teus passos e te abençoe grandemente. E saibas que aqui tem um povo que te ama, que está sempre orando por ti, e a tua esposa Ruth também, e todos os que te acompanham, e a todos os que estão nos vendo também através do satélite Amazonas, e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, domingo 30 de junho, onde Deus nos permite chegar até este lugar e orar a Deus e estar glorificando o seu nome com os louvores e estar prontos para receber da sua palavra, da sua bênção. Toda palavra vem através do instrumento e, consequentemente, a bênção, quando é falada através desse instrumento, que é a boca de Deus, no tempo na qual Deus está distribuindo essa bênção. Como eu disse essa manhã, nesta semana Sara completa, a minha esposa, dia 4 de julho, o qual peço a bênção do Altíssimo sobre ela, que abençoe e aguarde e dê a ela muita sabedoria e entendimento para continuar sendo de bênção no ministério, que o Senhor se agrade em tudo que ela faça, cuide e proteja ela de todo perigo, o qual tudo isso representa a igreja noiva também, o qual Deus protege nesse tempo e nos ajude a chegar todos à terra prometida do novo corpo. Estamos em um tempo muito importante, um tempo onde Deus está cumprindo o que Ele prometeu, não está realizando outra coisa que não esteja nas Escrituras e o que foi profetizado, pelo qual nós nos unimos às palavras de Jesus, quando Ele abriu ali no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, que é a escritura que o nosso irmão William usou ali, para essa mensagem que temos para hoje. A simplicidade de Deus. E ali Jesus falou essas formosas palavras. Capítulo 11 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem o Pai conhece alguém senão o Filho,
senão o Filho aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí está o segredo, aí está o mistério, saber quem é o Filho. A simplicidade de Deus. Podem se sentar, por favor. Esta mensagem que estaremos vendo e ouvindo, ele pregou 9 de fevereiro de 2014, aqui em Cayey, Porto Rico. E vamos ver alguns lugarzinhos aqui, em alguns extratos, o que ele nos fala dessa simplicidade, o qual Deus operou em cada tempo. Vejam, na mensagem que revela as coisas secretas, pregado 20 de novembro de 2010, em São Paulo, Brasil. Deus abençoe o povo brasileiro. Todos os que estão lá. Que Deus derrame bênçãos sobre o Brasil. As bênçãos que estão contidas para esse lugar. Diz o nosso irmão William, e vamos ser bem-aventurados quando estejamos vendo o cumprimento dessas promessas, entendendo-as e crendo-as, e estaremos recebendo a palavra que estará sendo trazida pelo Espírito Santo, operando esses ministérios, e estará operando o ministério de Jesus Cristo também. Lembrem que foi o Espírito Santo que operou esses ministérios em Jesus, foi o Espírito Santo que operou os ministérios de Elias, em Elias Tisbita, Eliseu, João Batista e o reverendo William Branham, no meio do cristianismo. Será o mesmo Espírito Santo novamente. Na mensagem do livro dos selos, o qual ele intitulou nessa série, começando com a mensagem Deus em simplicidade, nos diz, na página 24, abaixo, na página 24, mas vamos aí a 23, vamos começar na 23, para ter toda essa parte onde ele começa a falar de Moisés, página 23, diz, também nos dias de Moisés, era novamente um tempo de libertação. Quando Deus está a ponto de fazer algo para a liberação do seu povo, Ele envia uma mensagem a essas pessoas, e é algo tão simples, como conseguiremos na abertura destes selos. Em cima desse parágrafo, onde fala um tempo, aí escreve simples. E este é o meu propósito ao pregar isso primeiro, pois encontraremos que a abertura destes selos é algo tão simples, e à esquerda ele escreve simplicidade. É algo tão simples que os elementos educados passam despercebidos por uma distância sem medida. À direita ele desenha uma pedra angular e as eras. Lembre a simplicidade de Deus e como é que Deus esconde a simplicidade. Agora, observem isso. Pode partir o átomo e todas estas coisas, mas quando chega a questão da vida, não pode dizer de onde vem. Deus esconde em uma simplesinha folha de grama. Hoje pode enviar um foguete à Lua e fazer tantas coisas com radar e etc. Contudo, não pode explicar a vida que existe em uma folhinha de grama. Isso é porque não pode ser explicado.
pregada. É tão simples que passa despercebido. Agora, observe no dia de Moisés, quando Deus estava pronto para livrar os israelitas, segundo a sua palavra, e o que fez? Escolheu uma família simples, da qual não temos registro algum. Sabemos apenas que era da família de Levi. Êxodo 2:1. Era uma pessoa ordinária, talvez alguém que construía, fazia tijolo para os israelitas, talvez um escravo, mas dali Deus escolheu essa família, dali nasceu o libertador, uma simples família judaica. Ele não escolheu uma família de rei ou de muita fama, muito menos a família de algum sacerdote, mas ele tomou uma família comum, qualquer. Talvez essa é a simplicidade. Agora veja o que fez. Produziu uma criança comum, um simples humano. Ele poderia ter ordenado que o sol libertasse se ele quisesse, ou até que o vento libertasse, ou um anjo. Oh, aleluia! Deus pode fazer o que queira, você diz. Mas, irmão Branham, como você sabe disso? Porque Deus não muda o seu programa. Por isso sabemos que nesse dia as coisas têm que ser simples. Você vê como Ele sempre opera na simplicidade? Mas Deus, lá no início, poderia ter ordenado que o sol, o vento, algum anjo pregasse o Evangelho, mas Ele melhor ordenou ao homem, mas melhor, Ele ordenou ao homem para esse propósito. E Ele nunca muda. Isso é, nessa mensagem que ele também intitulou Deus se escondendo em simplicidade. Esse foi pregado. Vamos ver aqui. Dia 12 de abril de 63. Depois desses dias que ele pregou os selos, voltou a pregar esse tema. E veja o que diz. Na página 9 desta mensagem diz: vocês sabem, Deus é tão grande, Ele se esconde em simplicidade e depois se revela no mesmo em que se escondeu. E Deus é tão grande que pode se fazer simples. Isso é o que o faz grande. Muitos passam despercebidos devido à maneira tão simples na qual Ele se oculta. Sabemos que o homem não pode fazer nada disso. O homem não pode se fazer tão grande para se fazer simples, vê? O que faz com que Deus seja tão grande é que pode se fazer tão simples. E Deus não se revela em grandeza, assim como nós chamamos de grandeza. Agora, enquanto lemos a palavra, estudamos a palavra de Deus, encontramos a maneira na qual Deus faz as coisas. Ele jamais pode mudar seu programa. O que Deus fala, Ele nunca pode voltar atrás quanto à sua palavra. Quando nós fazemos alguma coisa, eu posso fazer algo esse ano e eu penso, isso está bem, mas o ano ou a semana eu posso ver onde é que eu estou errado. Mas com Deus não é assim, porque Ele é infinito. A sua primeira decisão, se Ele é chamado a cena para operar, então a maneira na qual Ele opera, a base da decisão é a mesma maneira que tem que operar toda vez que se tome novamente essa decisão. Porque se Ele trabalha de certa maneira em certa decisão, depois o mesmo tema aparece de novo. E se Ele não opera da mesma maneira que operou da primeira vez, então operou mal da primeira vez. Então ali ele escreve: Deus sempre é igual em cada ocasião, paralela às anteriores. Veja, se Deus promete enviar sua revelação ao povo, então tem que ir às Escrituras. Amós 3,7 ele diz: não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Agora, continuando onde nós paramos na página 24 do livro dos selos, Ele nunca ordenou as denominações ou grupo de homens, mas ordenou que o homem pregasse o Evangelho. Não ordenou máquinas, nem sistemas mecânicos, nem seres angelicais, mas ordenou ao homem,
E quando trouxe libertação ao seu povo, mandou um simples ser humano nascido de uma família simples que era escravos. Que Deus nós temos, se ocultando em simplicidade. Agora note que Ele permitiu que fosse educado pela sabedoria mundana, para que assim pudesse falhar e mostrar que não é por sabedoria humana que vamos ser libertados, mas pela fé. Aí à direita ele escreve: libertos pela fé. Deus permitiu que obtivesse educação tão elevada, até o ponto que ele podia ensinar a sabedoria aos egípcios. Ele era muito inteligente. Deus estava com aquela família simples e talvez nem podia assinar seu nome. E agora Moisés foi introduzido às escolas mais avançadas e obteve uma educação tão completa que podia até ensinar sabedoria aos mestres. Podia ensinar até aos gênios. Deus permitiu que ele chegasse a essa condição para assim se manifestar em humildade. E aí à esquerda ele escreve: simples, para mostrar que a sabedoria humana não significa nada. E Moisés falhou miseravelmente em seu gênio. Deus permitiu para cumprir o seu propósito, para que falhasse. E na verdade falhou e até caiu. Agora isso tudo foi para mostrar que não é por poder, nem por força, nem por sabedoria do Egito, nem por sabedoria de nossas escolas, nem pelo poder de nossos seminários, nem pelo número de organizações, nem pelo poder do ensinamento sábio, mas pelo meu espírito, disse Deus. A sabedoria de Moisés se foi por completo quando se encontrou com Deus na sarça que ardia, e se tirou os sapatos, e se humilhou, e se esqueceu da sua sabedoria. Aí à esquerda ele escreve também a libertação em cima. Deus estava preparando a libertação. Tinha que treiná-lo em sabedoria humana para poder permitir que caísse e ensinar a ele que não podemos nos apoiar no braço de nossa própria sabedoria, muito menos na sabedoria de qualquer outro. Deixou que ele caísse para mostrar sua mão. Vocês podem ver? Você pode ver? O propósito de Deus em fazer isso era para poder manifestar-se em humildade. Permitiu que Moisés chegasse ao posto mais elevado antes de chegar a ser o próximo faraó. Era um poderoso general no exército. Segundo a história, Moisés mesmo conquistou os países vizinhos. Depois, quando se converteu à obra de Deus, com todo o seu talento, Deus deixou ele cair de cabeça, para então colocar ele ali no deserto e tirar tudo aquilo a golpes, e depois aparecer diante de Moisés em humildade, enviar com uma vara na mão para liberar o povo, para livrar o povo. Aí em cima ele escreve tipo da palavra, e escreve também uma vara é igual à palavra. Moisés não pôde fazer isso, não com seu treinamento militar, nem com a sua educação científica, nem com força militar, mas Deus deu uma vara seca do deserto, e com isso foi e libertou o povo. Deus na humildade, e escreve simples. Deus na humildade e na simplicidade. Deus estava na vara seca e em Moisés. Porquanto Moisés tinha a vara, tinha Deus, porque Deus estava em Moisés. Certo? Não com exército, nem com força, mas com meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Mas Moisés, com voz simples, tinha entendimento com o ensinamento da sua mãe que ele tinha que ser o libertador. E à esquerda escreve fé. E no versículo que ele leu de Zacarias 4:6, à direita uma pedra angular e as eras. E ele treinou-se a força militar para essa obra, mas isso falhou. Você vê? Ele tinha entendimento, tinha educação, mas essas coisas não serviram. Teve que esquecer de tudo isso e vir à conclusão simples de tomar a Deus por sua palavra. Depois libertou as pessoas.
Aí à esquerda ele escreve simples. Deus liberta por fé em sua palavra. Tem sido sempre assim. E à direita ele desenha uma pedra angular e as eras. Na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Nos diz na página 31. E note essa mesma vara do pastor que estava guiando as ovelhas. O que é isso? Ele certamente guiou as ovelhas. Ele as tirou fora do Egito com aquela vara em sua mão? Podemos dizer muito mais disso, mas para enfatizar, ele guiou as ovelhas e enviou juízo sobre a rejeição dele. A mesma vara que foi de bênção para uns, se fez uma maldição para os outros. As mesmas águas da pregação de Noé, que salvou eles, condenaram o mundo. A mesma vara que guiou Israel à terra prometida, condenou aqueles que rejeitaram seguir o profeta pastor. Isso é correto. Se fez uma vara de juízo. A natureza. Note como Deus fala em sua natureza. Lembrem que a vara nos foi dito que é a palavra. A natureza. Note como Deus fala em sua natureza. Se tivéssemos apenas um tempo, eu escrevi uma nota aqui, Deus falando em sua natureza. Não temos o tempo de prová-lo, mas prová-lo depois pela serpente de bronze sobre a vara do pastor, sobre o qual ele envolveu a esta cobra no deserto. Isto fala a respeito da expiação verdadeira que vinha para a enfermidade e o pecado. Aquela mesma vara seria convertida em uma serpente diante de Faraó. E Faraó mesmo tentou imitar isso com seus magos. E assim fazem os modernos faraós de hoje, crentes manufaturados e imitadores carnais da mensagem. Tentam imitar a mesma coisa sem saber de onde é que vem. Escreve aí, os imitadores, e tirá-lo dentro de alguma coisa denominacional, quando é tão livre dela como o ar d'água. É verdade, mas tentam imitar, fazer uma imitação, e igual ele escreve, imitadores. Mas note, esta mesma vara de pastor comeu as outras cobras. Onde estavam aquelas cobras? Eram varas sobre o chão. E uma só vara foi levantada. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Falava a respeito da expiação verdadeira que haveria de vir para o pecado. Em cima ele escreve, a vara de Moisés é igual Cristo, a palavra, e come as outras. A vara dos magos é igual à teologia humana, a palavra de homem, as quais vão deixar de existir, e só a palavra de Deus permanecerá. O futuro de Israel também ofereceu, e ali onde eu falei de Israel, agora no futuro, ali foi oferecida libertação da servidão de morte por um profeta pastor. Eles foram tirados fora da servidão por um profeta pastor com uma vara. Vê? Falava a respeito do futuro libertador de Israel, de morte e inferno, por um pastor profeta do qual falaremos. Agora, para todos os que, como assim conhecemos a Israel, não receberam a palavra do profeta pastor, nem todo Israel recebeu. Agora note, eles se queixavam. Quando estavam executando os milagres, ele era uma grande pessoa, mas quando veio a sua mensagem, isso era diferente. Todos os grandes sinais seguem uma nova mensagem, sabemos isso. Se queixaram no deserto e morreram por milhares. Francamente, não tinha milhões deles que jamais cruzaram, foram salvos de 2,5 milhões.
de 2 milhões e meio, e você diz, o que aconteceu com eles? Estão eternamente perdidos. Todos eles, irmão Branham. Jesus disse isso. Eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto e beberam da rocha. E Jesus falou, e eles estão todos mortos, eternamente separados. Vê? Todos eles. Note, eles se queixaram a respeito da maneira provista por Deus. Esta foi a razão pela qual eles morreram. Vejam, por que morreram? Porque desprezaram, rejeitaram a maneira provista por Deus. Agora, atentamente, que não lhes escape essas últimas observações. Eles se queixaram. Grupo que se queixa. O que os fez morrer no deserto foi que eles se queixaram a respeito da maneira provista de Deus. Um profeta, a liderança de um homem. Diga-me, quando Deus usou antes um grupo para lhe dar, você não vai encontrar na Bíblia. Um homem. A palavra veio a Moisés. Ele escreve aí, se queixaram do caminho provisto por Deus. E foram separados eternamente de Deus. Coré, todos conhecemos que ele se juntou, ele mesmo, e se queixou de que Deus não era justo em fazer algo assim, de fazer de ser um homem com uma mensagem. Ele falou, não, todos somos santos. Por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos ajeitar isso, e fazer aquilo, e fazer aquilo? E ele escreve ali, um homem com uma mensagem. E Deus falou a Moisés, te separa deles. Eu tive suficiente disso. E lembre, Judas fala a respeito da mesma coisa nos últimos dias no livro de Judas. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Sabemos também o que aconteceu a Coré e ao resto daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus naquela liderança de um homem. Cada um deles pereceram. E escreve pereceram, e também escreve a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. Agora vamos notar Deus, um pastor profeta, mostrando seus frutos, planos na próxima voz do seu sinal. Em Almas Encarceradas nos fala algo ali também. Na página 31, abaixo, nos fala também, onde diz, observe aqueles judeus, homens educados e bem refinados, e Jesus lhes disse, sois de vosso pai o diabo. Agora queremos nos imaginar, estamos em um tribunal, que Deus me perdoe por tomar uma posição como a dele, mas isso é apenas por um instante para mostrar algo para vocês. A pessoa vem e fala, glória a Deus, eu falei em línguas, aleluia, eu sei que eu tenho, louvado seja Deus. Sim, é assim, você tem. Lembrem bem aquelas pessoas em Israel. A Bíblia diz que depois que ele os tirou a terra do Egito, os destruiu porque não seguiram a mensagem. Eles comeram do maná do deserto que Deus havia mandado para libertá-los, estiveram na presença do mensageiro, até viram a coluna de fogo, ouviram a voz de Deus e viram a confirmação, mas por preferir crer em Coré, quem disse, podem haver mais homens santos? Pode haver isso e aquilo? Nós temos que ser santos também? Temos que fazer estas coisas? Todas as pessoas santas. E Deus disse a Moisés, separa-te, te afasta deles. E Moisés falou, todos os que estão do lado do Senhor, venham aqui comigo. Veja o ministério de Moisés aí, realizando uma separação. Então, Deus abriu a terra e ela os tragou. Eles também eram boas pessoas, com certeza. Eles eram pessoas de primeira classe, mas esse não é o requisito. A palavra diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus.
Mateus 7, 21. Então, não é aquele que começa, mas aquele que termina. E não tem como se evadir de parte do caminho e depois chegar bem, porque ao fazê-lo, o rejeitariam a chegar à meta. Ali desenha uma estrela de Davi, e aí ele escreve: não pode fugir parte do caminho, porque ao chegar você vai ser rejeitado. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: e o que operou o ministério de Moisés foi o Espírito Santo. O anjo do pacto estará operando novamente nesse tempo final. Estará operando estes 3 ministérios do Espírito Santo entre os gentios, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E daí retornará ao povo hebreu. E agora podemos ver que vai ser algo simples. Por isso o reverendo William Branham, quando fala de todas estas coisas, diz que será tudo em simplicidade. Agora isso do povo hebreu, veja o livro dos selos, na página 300, vamos ver aqui, 359. Vamos ver. 369. Algo aí dos Hebreus, veja essa parte aqui na metade da página diz: logo já se dará tempo para que aconteça isso tudo do 6º selo. E quando isso aconteça, vai ser o fim. E nessa hora a noiva já terá subido. E aí à direita escreve as bodas e desenha uma pedra angular e as eras. E a seta aí dessa oração de a noiva já, aí uma seta a pedra angular. A rainha já estará em seu lugar. Enquanto isso acontece sobre a terra, ela estará lá celebrando as bodas com o rei. Então o remanescente de Israel é selado e pronto para ser rei. E nesse tempo começam a se estremecer as forças da natureza. E escreve à direita, Apocalipse 7, 2 ao 6, 14, versículo 1. E ele escreve ali: terremotos são depois que os 144 mil são selados. Agora na página 359, o irmão Branham nos fala de que tudo isso começa, o de selar os 144 mil, antes de começar a grande tribulação. Mas aqui nessa anotação, na página 369, veja, ele escreve: terremotos são depois que os 144 mil são selados. E isso é algo muito importante. Agora isso vai ser uma maneira tão simples, que quando tudo isso completamente já esteja, e diga quando esteja completamente, porque já estarão se realizando um trabalho de uma forma tão simples, que quando muitos dos que dizem, mas não tinha que ter um rapto, veja, passaram todos esses eventos e nem se deram conta que isso tudo já tinha acontecido. Continua dizendo o nosso irmão William: portanto, ninguém poderá fazer difícil. Ninguém vai poder fazer complicado, porque Deus vai estar operando em simplicidade. E os simples entenderão. No livro de Citas, na página 84, parágrafo 718, nos diz: pense bem,
tudo seguirá o curso tranquilamente. Uma mensagem, algo fanático passará pela cidade. E depois alguém vai dizer, aquele ministro passou por aqui e nunca retornou. Ao melhor, foi caçar e nunca voltou. E um outro tipo que foi para lá, e você sabe, eu acredito que aquele jovenzinho, ou melhor, se levaram por ali, provavelmente ultrajaram e depois encontraram o rio. Talvez apenas 1 de cada 100 milhões se dará conta do que estará acontecendo. Alguém que conheceu dirá, a jovem desapareceu, não pode entender se ela nunca ia dessa maneira, quando dizem que as tumbas se abrirão. Como vão se abrir as tumbas quando não tenho tempo para entrar hoje? O que queiram explicar, mostrar em simplicidade de Deus todos os elementos químicos dos quais são compostos esse corpo, como se vão só apenas como um punhadozinho, e depois disso tudo retorna ao espiritual e vida. E aí ele escreve, Deus fala a sua última mensagem, ouvirão a voz do Filho do Homem, ou seja, a voz de um profeta. Deus somente fala e o rapto acontece. Então me levantará, disse Jó, e eu me levantarei. Agora veja como também em São João capítulo 5, ele escreve, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aí ele escreve em carne, porque tem que ter um véu de carne para poder falar. Tudo que vai ser cumprido nesse tempo final, o que falta vai ser através da palavra sendo falada. Diz que eles descobrem o sexto selo, o abrem. Isso é cumprimento, vê, ele coloca ali. Ou seja, que é conhecimento. Vejam a palavra sendo falada através desse instrumento. Não vai lá os anjos cavar no sepulcro e tirar um esqueleto velho morto aqui. O que é? É nascido do pecado para começar com ele. Mas um novo, escreve teofania. Mas um novo feito à sua semelhança. E desenha uma estrela de Davi no final, aí escreve semelhança. E em cima ele escreve a ressurreição e os anjos, e uma mensagem fanática ou de um fanático. Agora continua dizendo, estes são os entendidos que nos últimos dias vão compreender, vão entender. É que o simples vai ser humano, o difícil vai ser Deus, e Ele vai fazer tudo simples. Portanto, tendo tais promessas, temos que vigiar, como Cristo disse, que vigiemos, velemos pela vinda do Senhor, porque Ele vem com os seus anjos. No monte da transfiguração mostrou ali a ordem da sua vinda, e por isso foi mostrado Elias a um lado de Jesus e Moisés ao outro lado. Essa é a ordem da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, vindo à sua igreja, e depois se revelará ao povo hebreu. Na página 119 do livro de Citas, parágrafo 1060, que continua até o outro parágrafo, ou seja, até outra página, diz: como foi prometido nos últimos dias, que como um anjo, Deus estava habitando em um corpo humano. Isso aconteceu antes que Sodoma fosse queimada. Ele se sentou com a sua costa atrás da tenda onde Sara estava, e ele disse a Abraão o que ele estava pensando ali na tenda. Deus em um corpo humano, vestindo roupas humanas, e esse é o único modo que Deus pode fazer hoje, é quando mora em tua carne, mostrando que Deus seria manifestado em carne humana. Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí ele escreve, Elohim é igual Deus em carne. Na mensagem do sétimo selo e a terceira etapa,
pregado 15 de março de 98 em Assunção, Paraguai, diz: algumas pessoas talvez tropecem na simplicidade, mas Cristo disse: mas bem-aventurado que não ache tropeço em mim. Isso foi para a primeira vinda de Cristo e também para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, que a segunda vinda de Cristo, esse instrumento pode dizer: bem-aventurado que não ache tropeço em mim. É uma bem-aventurança. Não encontrar, não achar tropeço no cumprimento da sua vinda. Oh, bendito seja o escolhido que não vê tropeço nisso. Esses são mais que bem-aventurados. Porque tropeçaram lá com o véu de carne, onde estava se cumprindo a primeira vinda de Cristo, ou seja, a vinda do anjo do pacto. E no último dia, alguns vão tropeçar também com o véu de carne, o anjo de Jesus Cristo, porque vai estar se cumprindo a vinda do anjo do pacto, do anjo que era muito diferente aos demais. Agora vejam. Quem é esse anjo? E o que esse anjo está cumprindo nesse tempo final? Nada mais e nada menos que esse anjo que era diferente dos demais, ao vir em carne humana, nesse instrumento, o qual era o que tinha o sétimo selo, nesse instrumento desse véu de carne, é o véu de carne onde Deus estaria cumprindo no meio dessa igreja a sua segunda vinda, simples assim. Vejam, nos diz na página 41 do livro dos selos, diz: Deus pode levantar dessas pedras filhos a Abraão. Deus pode curar um peixe ou qualquer coisa. Se Deus traz sua mensagem e as pessoas não creem, Deus pode levantar uma que crê. Deus pode levantar um pé morto, ou pode fazer o que queira. Que bufetada a esta geração. Veja na mensagem: estejam certos de Deus. Em outra mensagem ele nos fala: o som incerto é? Na mensagem o som incerto. Nesta mensagem ele nos narra algo que para os que estavam com ele ali era algo tão comum. Mas vejam, esse é o caso do gambá. E veja essa história que ele nos narra aqui para o nosso ensinamento. Diz: outro dia eu estava assombrado por cima de qualquer coisa que aconteceu em muito tempo. Sou um grande amante da natureza. Vocês sabem que eu sou. Amo os animais. Simplesmente penso que são maravilhosos. Eu estava sentado na minha porta. O irmão Leo e Jane estavam ali. E o irmão e a irmã Uds estavam ali. E o pequeno Billy e Herman e Sharon estavam ali. E às 10 da manhã, pelo caminho veio algo, manquejando, arrastando uma perna assim, e entrou pela minha porta e chegou até minhas escadas. Era um gambá. Às 10 do dia. Eles estão cegos a esta hora do dia. Estão cegos completamente na luz do dia. São animais noturnos que andam de noite. Elas tomam presas e andam atrás de presas e obtêm o seu alimento à noite. Vocês todos sabem disso. Um gambá é um animal comestível. E entrou pela porta. Eu saí a encontrar o gambá. Eu levei ali
ali aquele rastelo de folhas. Eu falei, é estranho, talvez ela esteja cega. Um ancinho. O que faz ela cambalear e agir assim? E eu peguei o ancinho sobre ela e ela virou, olhou para mim e grunhiu. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada. E por coincidência, eu olhei para baixo, dentro da sua bolsa, um gambá é uma coisa igual, além do canguru, tem apenas 2 que tem uma bolsa, o qual leva os seus pequenos. E na bolsa do gambá, ela tinha 8 ou 9 bebês sem pelo ali dentro. E um cão tinha agarrado a um carro e quebrou a perna dela, o osso do seu ombro, moscas verdes por toda parte sobre ela, ali no sangue nos ouvidos e demais. E aqui estava ela manquejando assim. E ela grunhiu porque ela pensou que eu estava tentando pegar os seus pequeninos. E eu disse, este gambá tem uma maternidade nela que muitas mulheres, especialmente esta mulher que jogou o seu bebê no rio outro dia para se desfazer dele. E eu disse, ali, sentados ali atrás, eu disse, venham aqui e eu vou ensinar um sermão a vocês, as crianças. Ele falou, veja a moral desta mulher, veja a moral desta dama. É um animal bruto que não tem mais de dama nela, mas tem mais de dama nela que 40% das mulheres americanas. Chamou de dama ao gambá. Correto, eu disse, ela tem pouco mais ou menos 1 hora de vida, ou como se vê ela, mas ela vai passar esta hora lutando para proteger os seus pequeninos. E estas mulheres aqui saem, têm bebezinhos e os asfixiam, os afogam e os jogam no fogo e coisas piores que cães, piores que animais. A daminha não queria esperar, ela sequer queria parar. Em parte, ela foi diretamente a minhas escadas. Agora, a meus degraus. Agora você vai ver quem guiou ela ali. E esgotada, se deitou ali. Tentamos fazer com que ela se levantasse. Ela estava acabada. Ela ainda estava grunhindo e sofrendo tão tremendamente. A senhora Wood se aproximou, e o senhor Wood e os outros, e disse, irmão Branham, eu creio que o humano tem que fazer é sacrificar o gambá. Estes pobres bebezinhos vão morrer de fome. Disse, é a única coisa que poderia fazer, que o faria. Chegou mais alguém e disse, irmão Branham, você não vai matar o gambá, a gambá. Ele disse, você não vai matar? Mate, elas estão morrendo, ela está deitada ali, sofrendo. Disse, tire os pequeninos e mate-os, eles estariam melhor. Disse, eles não têm alma. Isso é um animal bruto, é apenas um animal. Disse, os pobres animaizinhos morreram de fome. A pobre mãe deitada ali, os seus bebezinhos mamando aquele leite dela. E você sabe em que condição ela estava. Disse, eles vão morrer. E eu disse, é verdade. Eu sou um caçador, mas eu não sou um assassino. E eu disse, eu gosto muito de caçar, mas eu não mato apenas por matar. Isso é um assassino. Isso está certo. Eu não mato nada que eu não possa comer, ou algo do qual eu não possa fazer uso, ou algo que está destruindo. Não matar por matar. Esse é um assassino. Não poderia fazer isso. Eu simplesmente não podia fazer. E eu sabia sensatamente, nas esferas mentais, na maneira correta de pensar, o humano que tinha que fazer seria matar o gambá e seus pequeninos. A gambá estava morrendo, não recobraria a consciência outra vez. E os pequeninos morreriam de fome. E bebendo aquele leite coalhado da sua mãe, provavelmente morreriam sofrendo. O melhor que tem que fazer é tirar do seu sofrimento. Isso era o sensato, mas algo aqui embaixo não me permitia fazê-lo. Muitas pessoas começaram a chegar, recebi um chamado, saí. Aquela noite, o irmão Wood e eu
Íamos em carro na estrada, ou seja, na noite anterior. E o irmão Wood e a minha esposa, vindo de lá, do rumo de Scarborough, onde eu estava tentando ter um descanso mental, o irmão Woods disse: viu aquele cachorrinho lá atrás no caminho? Disse: vai ser atropelado. E eu voltei com o meu carro e voltei. Pegamos o pobre animalzinho. Ele estava cheio de moscas e piolhos e sarna comendo ele e carrapatos. Bom, qual seria o sensato que tinha que fazer? Matá-lo. Eu não podia fazer aquilo. Trouxe o animalzinho para casa, consegui um pouco ali de remédio para pulga, consegui um pouco de remédio para sarna. Dei uma boa e decente comida. Tive ele guardado ali, tentando fazer com que o animalzinho se recuperasse. Ele queria viver. Tem algo a respeito da vida que é real. Não imitem o cristianismo, obtenham vida. Vivam. Simplesmente não lutem com vocês mesmos dizendo: eu não sou um cristão, eu não devia fazer isso, eu nem devia fazer aquilo. Vivam. Tem um que se interessa por vocês. Essa noite, às 10h30 ou às 11, essa pequena gambá ainda estava esticada, inconsciente, ou seja, já era de noite. Moscas verdes por todas as partes sobre ela, o seu ombro quebrado, esticada ali, sofrendo e morrendo. Muito mais tarde, Billy entrou. Ali estava esticada a gambá, esticada ali. Os pequeninos estavam tentando mamar um pouquinho mais de leite dela. Vida vindo da mãe. Ela ainda estava grunhindo terrivelmente. Tentava se levantar e não conseguia fazer. Tentava se levantar e não conseguia fazer. Eu não podia tirar aquela pobre gambá da minha mente. Eu pensei: Deus, eu deveria ir pegar um rifle e matar essa gambá. Mas eu não posso fazer isso. O que está acontecendo, Senhor? Eu andei de cima para baixo, pelo chão. O amanhecer chegou. A gambá esticada ali, jogada ali. E eu voltei e pensei: oh Deus, ali está ela, esse sol quente, jogada ali na minha escada. E eu comecei a caminhar outra vez pelo chão. O bendito Espírito Santo me parou e disse: tu chamaste ela de uma dama. Tu defendeste ela por ser uma verdadeira mãe. E eu enviei ela à tua casa para que tu orasse por ela. E tu estás deixando ela ali jogada como uma mulher atropelada. E eu disse: Deus me perdoa. Deus me perdoa. Perdoa ao teu estúpido servo. Tem outro lugar onde ele disse que foi ele que enviou. Vamos ver se eu consigo rapidinho. No amor divino. Amor divino. Ouvi uma voz que disse, está contando aqui também isso que aconteceu. Ouvi uma voz que disse: eu tenho enviado ela a ti. Ela tem permanecido deitada como uma dama por 24 horas, esperando o seu turno, a sua vez, esperando a sua vez para que tu orasse por ela. Agora veja isso. E tu não mencionastes a mim nenhuma palavra a respeito. Eu disse: bom, eu nem sabia. Disse: pois, quer dizer que tu me enviaste esse gambá a mim? Veja, até isso Deus tem cuidado com isso. E eu pensei: o que está acontecendo comigo? Eu estou falando sozinho? Eu me surpreendi respondendo a mim mesmo.
Agora veja, aqui continua dizendo, e eu disse, Deus, perdoa o teu estúpido servo. Eu fui lá fora e disse, Deus, se tu és suficientemente misericordioso para guiar um tonto animal, que é suficientemente dama para criar os seus bebês, para enviar um gambá ignorante ao meu terreno, para que se ore por ela? Ó Deus, cura ao gambá. No nome de Jesus Cristo eu te rogo. A gambá se virou, olhou para mim, levantou os seus pés, pegou os seus bebês, colocou ali dentro, como se inclinasse a sua cabeça e dissesse, muito obrigado. E se foi para o bosque regozijando-se. Ela sabe muito mais do que sabem os pregadores algumas vezes. Ela vai continuar na direção do Espírito Santo. E o irmão Branham, o editor, bate no púlpito 3 vezes. Se Deus pode lidar com uma gambá, quanto mais poderia lidar com o humano, se apenas reticências. Não tem som incerto a respeito disso. Deus usa animais para ensinar serviços, com certeza Ele faz. Vejam, se Deus, um Deus tão grande, o Criador dos céus e da terra, se inclina a uma simples gambá e move ela, porque foi Ele que fez com que ela fosse até lá, e que seu profeta sentisse amor por ela. Vejam, até as coisas mais simples, mais singelas, aí está a grandeza de Deus. Agora, se faz assim com um animal, quanto mais pode fazer com você? Quanto mais com aqueles que peçam a Ele. E Ele disse, que tu não me disseste nada. Vamos ver onde foi, se foi nesse outro. Em amor divino, tu não me mencionaste nenhuma palavra, tu não mencionou nenhuma palavra a respeito a mim. Jesus falou, qual é a escritura que ele fala? Jesus, até agora não pedistes nada no meu nome. Peça. Qual é essa escritura? Veja se consegue rapidinho. João 16. (16, 23). Naquele dia não me perguntareis nada. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos-lo-á de dar. Ele escreve Marcos 11, 22 a 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o Pai mesmo vos ama, visto como vós me amastes. Lembram onde irmão Branham disse: todos aqueles que amam a sua vinda, amem Ele, diz. No livro de Cita tem uma parte:
E assim foi a primeira vinda, e assim é na segunda vinda. O Pai mesmo vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Agora, continuando aqui, onde nós paramos da página 41, que bofetada a esta geração, livro dos selos. Eles tropeçam com isso e discutem isso e aquilo, e Deus envia um animalzinho simples. Que reprimenda. O que acontece? Deus em simplicidade. Ele mostrando a sua grandeza. Isso repreende os homens desta geração por sua incredulidade. Agora, hoje em dia, pensam como sempre pensaram, que tem que ser feito de sua própria maneira, como se fossem os sabichões, sabe tudo. Agora, se tem algo chamado a cura divina, como aquele homem católico me falou há pouco, um chamado Ayers. Quando eu fui em Houston para ver o seu filho, ele me falou: se isso fosse dom de Deus, teria que vir pela igreja católica. Os metodistas pensam que tem que vir pela sua, e os pentecostais pensam que tem que vir pela sua, mas não veio por nenhuma delas. Veio simplesmente no poder da ressurreição de Jesus Cristo, se escondendo. Correto. Guarde bem, não deixe que isso escape de vocês. Se não, retenha em seu coração. Lembrem e medite sobre isso. Pensam então que tem que vir da sua própria maneira ou de sua denominação, e se não vem dessa maneira, então não é de Deus. Como diríamos aqui, que calças. Ou seja, também estão tentando mandar em Deus. Deus cumpre o que Ele mandou, o que Ele promete, como Ele tem predestinado desde antes da fundação do mundo, goste ou não goste a pessoa. O que interessa aos escolhidos é ver o cumprimento, crer nele de todo o coração e seguir adiante. E deixar de estar ouvindo miseráveis de pessoas se não ouvir uma só voz. Lembrem que não tem desculpa no final. Não, é que eu falhei, eu errei. Nós lemos ali, Deus não vai com isso. Dizem que é psicologia ou que vem do diabo, mas não pode ser de Deus, porque se fosse de Deus, teria que vir da sua própria maneira, assim como nós o temos interpretado. Assim teve que vir Jesus aos fariseus, teve que ser dessa maneira. Se Deus me enviar o Messias, ele já tinha interpretações como tinha que vir, e por quanto veio de outra maneira, então não foi o Messias para eles, foi melhor um filho ilegítimo, foi um Beuzebu, mas era Deus escondido na simplicidade. O mesmo que dizem hoje: esse é um usurpador, esse é um Beuzebu, esse é endemoniado. Exatamente igualzinho, como o pai deles falaram há 2000 anos atrás. Chamaram de Beuzebu aquele que eles estavam esperando. E nesse tempo, o irmão Branham diz que seria paralelo em tudo. E se é em tudo, procure o equivalente nesse tempo. Os mesmos que estão contra o cumprimento da visão da capa e o que Deus está realizando no meio do povo, trazendo a fé de rapto aos escolhidos, também tem um grupo que está combatendo, falando contra a manifestação da coluna de fogo do Espírito Santo, operando e cumprindo o que Ele prometeu. Deus operando em simplicidade no meio do povo, como operou 2000 anos atrás. O precursor tem que ser um homem com tal grau de educação. Isso eu pensava naquele tempo. Cada ano, quando ordenava os seus ministros e os mandavam como missionários para serem prosélitos e engrandecer a denominação, cada um pensava: esse vai ser o precursor que há de vir. Mas Deus levantou do deserto, onde não tinham seminários e nem essas coisas. Deus estava escondendo
na humildade, na simplicidade. Agora concluindo, deixa eu dizer isso. Ao rejeitar a mensagem simples de Deus e a sua maneira tão simples, é escolher a destruição eternamente. Ele escreve, ao rejeitar. Agora, isso é quando nós falamos das coisas simples e as pessoas pensam que pode zombar, dar pontapé e fazer o que querem com a mensagem, mas isso é separação eterna de Deus. Aqueles que morreram no dia de Noé e não deram atenção à sua mensagem, pereceram. Depois Jesus foi pregar nas cadeias de trevas durante a sua morte, antes de ressuscitar. Ele foi ao inferno e pregou aos espíritos encarcerados que não se arrependeram durante a grande paciência no dia de Noé. Quando este homem simples pregou uma mensagem simples de Deus, ele foi e disse a eles: Noé pregou que eu viria, agora eu estou aqui. Isso é correto. Aqueles que não atenderam a mensagem do profeta Moisés, lá no deserto, o qual recebeu de Deus e o qual foi corretamente vindicado com a coluna de fogo, foram guiados ao deserto, depois tentaram se levantar e fazer uma organização. Todos eles pereceram e morreram no deserto, com exceção de 2 homens, Josué e Caleb. Depois, nos dias de Jesus, os fariseus estavam tão cegos que não puderam ver. Consequentemente, olharam para trás e disseram: nossos pais comeram do maná no deserto. Então Jesus respondeu a eles: e todos estão mortos. Eles viram a glória de Deus e, mesmo vendo a luz de Deus, andaram na luz da coluna de fogo, andaram na presença do seu poder, andaram pelos lugares que o Espírito Santo lhes preparou, comeram do maná que caiu do céu, o qual Deus proveu, e mesmo com isso tudo pereceram e foram para o inferno. O que você acha? Estão todos mortos. Vocês podem examinar essa palavra, morte, que significa separação eterna da presença de Deus. Todos estão mortos. Todo aquele que rejeitou a Jesus Cristo pereceu. E todo aquele que rejeita Jesus Cristo em sua segunda vinda vai perecer também. Você vê o que eu quero dizer? Rejeitar esta simplicidade de Deus, e ele escreve ali no meio: ao rejeitar a simplicidade de Deus. Não é simplesmente questão de dizer: bom, eu errei. Aqui que está essa parte. Não é simplesmente questão de dizer: bom, mas eu errei. Não se faz dessa maneira. Deus não recebe dessa maneira. A pessoa perece eternamente. Convém estarmos pensando nisso e estar pregando Deus em simplicidade. Porque depois, quando na página 472 do selo diz: quando eu estava pregando sobre sede humildes, na verdade eu não me dava conta do que eu estava falando. Será de uma maneira tão simples? Alguém pensaria que algo tremendo seria revelado lá no Vaticano, mas melhor vem como o nascimento de João Batista, como o nascimento de Jesus lá no estábulo. A hora está ao alcance. Ó irmãos, aqui estamos. Nos convém estarmos pensando nisso. Agora a coisa tem que ser corretamente identificada com Deus. Se é assim, então é a sua palavra, como aqueles que rejeitaram a Moisés, a Elias, a João, a Jesus Cristo, cada um no seu dia. Na página de anotações, quando termina essa mensagem, essa folhinha de notas, ali ele escreve, se referindo a essa página: o que rejeita a mensagem e a simplicidade em que vem, perece eternamente. Agora nosso irmão William continua dizendo, nesse tema, o sétimo selo e a terceira etapa: mas bem-aventurado o que não ache tropeço nele, no véu de carne no qual Deus estará cumprindo o seu propósito nesse último dia. E onde estará o sétimo selo manifestado? Onde estará o anjo do pacto manifestado?
onde estará o anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana, e isso é a vinda da palavra em carne humana. Será a palavra encarnada em um homem, e através desse homem, a terceira etapa manifestada no tempo final. Na página 151 do livro de Citas, nos diz, do parágrafo 1345, e a glória de Deus estava ali dentro, até que eles não podiam ver como ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele venha com a sua noiva. Se diz que vai fechar os olhos, é pela maneira tão simples que ele iria cumprir essa promessa. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele venha por sua noiva. Ela será subida no meio da noite, assim como foi a eles. Eles nem sequer haverão. E ele embaixo ele escreve: não podiam ver como ministrar. E escreve também à meia-noite. À meia-noite, do lado esquerdo, em cima, à meia-noite. E escreve também o rapto. E em cima ele escreve a glória de Deus. Quando ele venha, fechará os olhos de cada teólogo. Na 125 também nos fala de tudo isso. No parágrafo 11:13, a igreja gentílica também tem sido cegada pelo véu, depois que ele veio, pelo véu eclesiástico. Depois que o véu eclesiástico tem sido rasgado, mostrando a Deus como se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria crido, mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém. Deus não pode quebrantar a sua palavra. Nos últimos dias diz que ser a mesma coisa outra vez. Vem que cegou a Israel, aquele homem. O que foi que cegou a Israel? Aquele homem simples, operário da construção, que humanamente era impossível que estivesse se cumprindo ali a vinda do Messias. Esse rapaz se criou com todos nós. Impossível ser o Messias. Como dizemos essa manhã, penetre-se nessa história, entre nas Escrituras, se ponha nesse tempo ali e veja se você creria em Jesus, porque agora qualquer um, está escrito ali, agora qualquer um sabe que Jesus é o Messias. Mas entre nas Escrituras, olhe a sua vida e veja se você creria em Jesus. O mesmo que você está crendo hoje, isso você teria feito no tempo dele. Se você está crendo agora no cumprimento da sua promessa, obrigatoriamente no tempo de Jesus, você seria um discípulo de Jesus, um dos seguidores de Jesus. Isso não falha. 2 mais 2 é 4. A atitude que você está assumindo hoje é a mesma que teria assumido no tempo de Adão, de Sete, de Abraão, de Noé, de Moisés, de Jesus e de todos os anjos mensageiros das eras. A mesma atitude de hoje é a mesma que você teria assumido neste tempo passado. Bendito seja Deus que tomamos a posição de crentes no cumprimento das suas promessas. E isso porque somos os escolhidos de Deus, predestinados de Deus para receber. Diz: tu és um homem te fazendo Deus. Porque eles diziam disso.
Y era Dios E era haciéndose Deus carne. se fazendo carne. Eso es para que ellos le mataran. Isso é para que eles o Y hoy, matassem. porque el mensaje vino E por ele, porque a hombre, y no mensagem por veio por ángeles, homem, y no não por ángeles, anjos, e não Deus não anjos, pode veio. cambiar Deus sua não maneira, pode mudar cambiar sua a sua forma, não pode mudar Ele dijo que a sua não palavra. cambiava, Ele falou ele que dijo que não não muda, ele cambiava, falou que não vê? mudava. Vê? Notem, Notem, Prometeu prometeu e os gentios são tão cegos hoje, como Israel era, por causa do quê? O véu. Deus velado em um ser humano cegou a Israel. Notem como cada um é cegado. A um cegará, ao outro revelará a verdade. Fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. Por isso ele dizia: te louvo, Pai, que escondestes estas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste aos meninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Por isso ele dizia: bem-aventurados vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. Tudo o que os profetas e justos desejaram ver, o que vocês veem e ouvem, o que vocês ouvem e ali ouviram, mas bendito seja o Senhor. Vocês bem-aventurados, filhos de Deus, que são nesse tempo final os bem-aventurados, vocês estariam vendo e ouvindo o que muitos profetas desejaram ver e ouvir e receber. O que o irmão Branham mesmo disse: quase me estico para alcançá-lo. Ele desejava estar aqui. E vejam, a você e a mim foi dada esta bênção tão grande de estar com nossos pés colocados no lugar onde Ele queria descer. Ele dizia: eu tentava descer, mas eu não podia. E qualquer um, vendo essa manifestação tão grande de Deus no meio do povo, isso era a vontade de se jogar de peito. Veja, mas ele tentou. Ele estava um pontinho de viajar, mas veja, ainda ali foi mostrado melhor tudo o que estava se realizando. Veja, olha aquela mulher, ela vai entrar agora. Olha como ela entra. Espera um momento, olha ali mesmo, olha como ela sai. E ele se assombra, se assusta, e então a mulher sai empurrando a maca. E ele: oxe, tem algo ali dentro? Não, espera, tu está vendo só algo. Olha aquele homem com muletas. Ali vai o homem. Não sabemos se faltava um pé. A coisa é que quando ele sai com a muleta em cima. Oh, glória a Deus! Algo está acontecendo ali dentro. Era o quê? Era o cumprimento da vinda do Messias. Era o cumprimento da sua segunda vinda, naquela manifestação no meio do povo, nesse instrumento. Porque ele disse que quando desceu, ele ouviu algo ali dentro e ouviu o nome. Ou seja, que se o mencionasse, ou talvez porque mencionasse, ou porque ele ouviu enquanto estava se realizando esse ministério, essas coisas ali dentro. Mas depois ele dizia: lembras o nome que procuravas quando tu sonhastes isso? Ou seja, que se tem um nome, tem que ter alguém que tenha esse nome. Agora vejam, tudo em simplicidade. Ele tentava descer, não podia. E nós estamos aqui hoje, com nossos pés, este corpo que Deus nos deu, e podemos caminhar, e podemos orar a Ele, podemos cantar e glorificar o Seu nome desde o lugar onde Ele desejou descer. E hoje você está aqui, em carne e osso, vivo, cumprindo e sendo parte desse cumprimento dessa profecia, dessa visão. Na 114, um pouquinho mais abaixo, aí também fala de algo importante. Continue nessa 114. Como era feito em cada era. De era velada em carne humana. Note, ele fez, os profetas eram
de idade, era a palavra de Deus. Isso é correto. velada en carne humana. Velada em carne humana. Y él escribe entre medio E de ele esos dos escreve no meio párrafos, desses dois parágrafos: por el velo pelo véu cegará a unos y abrirá cegará a uns e abrirá os olhos a otros. a outros. ¿Por qué? Por el quê? velo, Pelo por el véu, velo de carne. pelo véu de carne. Y también escribe los E profetas. escreve também os profetas, dois pontos, e um pouquinho mais abaixo de eras, La palabra velada. a palavra velada em carne. Encima de la 11:13 Em cima da también ahí 11:13 escribe, também escreve: cerrará a uno y fechará abrirá a los ojos uns a e otros. abrirá os olhos a outros. Y también escribe la E venida de escreve Cristo. também a vinda de Cristo. O sea, el cumplimiento Ou seja, de la o venida cumprimento de da vinda de el Mesías Cristo, del o ungido, Messias do ungido, cerrará fechará a uno los ojos a y uns os otros olhos e se los outros abrirá. os abrirá. Sigue diciendo, ahora Continua dizendo: agora vieron ustedes cómo Agora será vejam que como Dios será estará que obrando Deus en este estará tiempo operando final nesse tempo final por medio de la palabra através da encarnada palavra en un hombre. encarnada em um Por homem. meio da palavra Através da encarnada em um palavra homem encarnada em um virá a homem terceira virá etapa a terceira em suas etapa diferentes em fases, suas diferentes fases, tanto para a sua igreja tanto novia, para a sua igreja como noiva para como as para virgens as virgens insensatas e também para os perdidos. para os perdidos. Na página do 93 do livro de Citas, parágrafo 806, nos dice, nos diz: eles absolutamente eles não podem hallar, absolutamente não podem porque achar, ele mesmo se hace porque ele demasiado mesmo se simples. faz muito simples. Agora observe, isso de por si é o mistério da revelação de Jesus Cristo. Isso em si mesmo. Não pode haver nada mais que Deus, e você não pode fazer qualquer coisa tão simples como Ele mesmo se faz. E ele escreve aí: não pode achar a Deus em simplicidade, em carne humana. Não podem encontrar Deus em simplicidade, em carne humana. Agora vejam na mensagem: ministro fazendo a vontade de Deus até obter a promessa, pregado sábado 7 de março de 2009, nos diz: portanto, a palavra de Deus para o povo, Deus a coloca na boca de um homem, no qual estará o Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo, ou seja, o anjo do pacto. Por isso diz em cada era: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é o que está falando através do mensageiro, do véu de carne, correspondente a cada era. E para o tempo final, estará falando mais acima, na era de pedra angular, e serão bem-aventurados todos os que estarão ouvindo o que Cristo em Espírito Santo estará falando através de carne humana, do instrumento que ele tenha. Do instrumento que ele tenha para fazer o mensageiro dessa era. Na página 70 do livro de Citas, também nos diz aí, parágrafo 605, diz: onde está esse que vai semear esta semente para a igreja do tempo do fim? Onde está essa semente que está amadurecendo, esse Elias prometido? E imediatamente depois desses dias assentará a grande tribulação e queimará a terra. E então, ao retorno da igreja e a noiva e Cristo caminharão sobre as suas cinzas no milênio, quando a terra seja purificada por fogo, e ali eles reinarão.
E os pagãos que nunca ouviram o Evangelho serão levantados nesse tempo. E os filhos de Deus serão manifestados. Se ele vai reinar, ele tem que ter alguma coisa sobre o que reinar. Ele tem que ter um domínio. E eles governam e reinam como Cristo, e Cristo governa as nações com uma vara de ferro. Então, o Evangelho, então os filhos manifestados de Deus, com a autoridade, como ele tinha quando estava aqui, vem? Ali virá o milênio nesse reino, vem? Sobre as cinzas, assim que eu estive vigiando por alguma coisa, se nos passou em humildade e nós o erramos, já se foi e a igreja é deixada em seus pecados? Se isso é assim, então é mais tarde do que vocês pensam. Se não, então vem alguém com uma mensagem que se enquadra perfeitamente a Bíblia, uma obra rápida rodeará a terra. A semente sairá em jornais, materiais de leitura, até que cada semente predestinada de Deus tenha ouvido. Então, quando isso aconteça, haverá uma reunião e Jesus aparecerá e será arrebatada a igreja de toda parte do mundo na ressurreição e subirão. Será como veio João, que nem até os discípulos eleitos não sabiam. E eles perguntaram, por que diz os escribas dizem que primeiro tem que vir Elias? E ele disse, ele já veio e vocês não souberam. E ele disse, eles disseram que eles iriam fazer. Sua mensagem foi tão rápida, vejam, todos de Israel, e ele aconteceu, passou apenas em 2 lugares pequenos, só debaixo de Jerusalém ali, ou debaixo onde João foi batizar, e ali embaixo no rio, onde ele estava batizando. O rio subiu, apenas 6 meses, e a introdução do Messias veio dentro diretamente. E escreve 6 meses, a introdução do Messias. E também à esquerda escreve, Cristo governa com vara de ferro. Uma obra rápida rodeará a terra. Ele escreve. E ele escreve também os que nunca ouviram o Evangelho. E ele escreve o milênio também. E ele continua dizendo, o Espírito Santo estará trabalhando no projeto que ele mostrou que seria realizado no meio da sua igreja no último dia. Por exemplo, a visão da carpa é um projeto divino que Deus realizaria nesse tempo final, realizará nesse tempo final, e consequentemente Deus, por meio do seu Espírito, que é o anjo do pacto, estará realizando esse projeto. Mas como fará? Através de carne humana, colocando todo o seu programa nesta manifestação que ele terá no último dia. Muitas pessoas verão ao homem, e é um povo de crentes realizando um trabalho, mas outros verão o Espírito Santo realizando esse trabalho, usando um véu de carne, juntamente com um grupo de crentes que estarão braço a braço respaldando esse trabalho, e se fará uma realidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está prometida a manifestação plena de Deus. Onde está esse lugar? Aqui está, já está feito o lugar. O que ele falou que seria uma realidade, agora podemos dizer, eis aqui a realidade. Vejam na página 84 do livro de Citas, parágrafo 712, diz, o homem foi feito para confiar completamente em Deus. Em cima ele escreve, o homem foi feito para depender de Deus completamente. E à esquerda desenha uma pedra angular e as eras. É a razão como somos comparados a cordeirinho ou ovelha. Uma ovelha não pode se guiar a si mesma, tem que ter um líder que a guie. E o Espírito Santo é quem nos deve guiar. Então, assim é feito o homem, e Deus fez todas as suas obras tão simples que as pessoas simples as podem entender, e Deus se faz simples juntamente com os simples para ser entendido pelos simples. E desenha do lado uma estrela de Davi, e em cima escreve, Deus faz tudo simples para ser entendido. Agora continua dizendo,
Assim que uns vão ver um homem e um grupo de pessoas trabalhando nesse projeto, e outros vão ver o Espírito Santo operando através de um homem, usando também a muitas pessoas, ou seja, a sua igreja noiva, como corpo místico trabalhando nesse projeto. Lembrem, Deus em simplicidade. Se leem o livro dos selos, lembrem bem essa mensagem. Nos diz o irmão William. Lembrem bem essa mensagem. Leiam bem essa mensagem. E depois, quando esteja falando, ou seja, irmão Branham esteja falando do sétimo selo, leiam também aí e verão que ele disse que não tinha se dado conta bem desta mensagem, Deus em simplicidade, e do que tinha sido dito, mas agora o víamos bem quando correspondeu falar do sétimo selo. Ele disse que será em simplicidade. Agora vejo bem. 472 do livro dos selos. Notem bem a mensagem do tempo do fim. Ele nos revelou os 6 selos, mas não falou nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando comece, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, lembrem Apocalipse 10, de 1 ao 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do sétimo selo escreve segunda vinda de Cristo. Domingo passado, faz uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre sede humildes, lembrem que Deus opera em coisas pequenas, e na verdade eu não me dava conta. Na verdade eu não me dava conta do que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que algo tão tremendo seria revelado lá no Vaticano, mas melhor, vem como veio João Batista. Ele disse, como vem, ele escreve com Moisés e Elias. Lá no Vaticano ele escreve no Papa. Ou seja, uma coisa como essa, qualquer um diz, deve saber o Papa, que o Papa, podemos dizer, e lá no tempo de Jesus, que Caifás veio de uma maneira tão simples que esses líderes religiosos passou despercebido, passou por alto, por milhares e milhares de altura. Mas melhor, vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor ali em um estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos. Ó irmãos, vocês podem ver? Ele escreve. Vocês podem ver? Aí escreve as datas aí, vem como um nascimento, então tem que ter um começo e tem que nascer. 1974. A simplicidade de Deus. Tudo é tão simples que se não vigiássemos, diz o irmão Branham, que passaria despercebido o seu cumprimento. Também tem outro lugar que nos fala de tudo isso. Depois podem continuar procurando. Na 35 também nos fala de 35 e 36, e todo este livro dessa mensagem, onde o irmão William mesmo nos disse, leiam bem isso ali, que ele nos trouxe também, ao ver o sétimo selo, quando ele estava pregando, diz, não me dava conta do que eu estava falando quando eu estava pregando Deus em simplicidade, porque seria de uma maneira tão simples
que apenas o povo escolhido de Deus, o povo com percepção profética, podia identificar ao Espírito Santo, a coluna de fogo, operando no meio do povo, cumprindo o que ele prometeu. Nenhuma palavra do reverendo William Branham e nenhuma palavra do Dr. William Soto Santiago vai cair por terra. Tudo que os profetas falaram e profetizaram, nesse tempo final, tudo vai ser cumprido. Não vai ficar uma escritura que não seja cumprida. A simplicidade de Deus. Nos coloquemos de pé e podemos entoar um cântico. Podemos cantar. Faz dias que nós não cantamos o Salmo 103. Podemos entoar esse. Eu vi que Ruth cantou hoje. Podemos pedir que ela nos acompanhe neste cântico. E José Guilherme, o diretor de canto, também pode passar. Podemos entoar este cântico deste salmo do rei Davi. E que saiamos, ao terminar a atividade, cheios de força. Já estamos com força. Que saiamos rejuvenescidos.
Amém. A simplicidade de Deus. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão, o doutor William Soto Santiago.